Antes que o mal existisse, muito antes de o primeiro ser humano tocar a terra, os céus eram governados por uma bondade infinita. Tudo era perfeito. Cada anjo resplandecia como um reflexo da luz eterna, e a harmonia era a respiração do próprio universo. Entre miríades de seres celestiais, um se destacava acima de todos: Lúcifer. Ele era o selo da perfeição, pleno de sabedoria e de beleza incomparável. Como uma obra-prima talhada pelas mãos do Criador, Lúcifer irradiava um esplendor que ofuscava os olhos, e sua presença inspirava respeito e devoção. O próprio Deus, por meio do profeta Ezequiel, descreveu-o assim: Tu eras o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa te cobria: sardônica, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. De ouro se fizeram os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubim da guarda ungido. No santo monte de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Ezequiel capítulo 28, versículos 12 ao 15. O céu era ordem viva. No alto, os serafins ardiam em amor e pureza, cantando sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Isaías capítulo. Nada, porém, nasce para eclipsar o sol. A luz que ilumina pode, se contemplada de modo errado, cegar. O dom que Deus concedera a Lúcifer trazia também a responsabilidade da humildade. Por muito tempo, ele foi perfeito em seus caminhos. Sua beleza exaltava o Criador. Sua sabedoria convidava à adoração. Sua liderança era serviço. Até que, um dia, o indizível encontrou lugar em seu coração. Foi uma faísca quase imperceptível, um sussurro que não vinha do alto. E se minha luz pudesse brilhar mais alto? E se a glória não precisasse sempre estar a serviço de outro? E assim, a beleza que deveria refletir a glória divina começou a tornar-se espelho para o próprio orgulho. Gabriel, percebendo a mudança, aproximou-se com brandura. Irmão, que fardo pesa em teu coração? Tua luz anda inquieta. Mas Lúcifer desviou o olhar e respondeu com um sorriso contido: Há coisas que nem nós compreendemos, querido Gabriel. A tempestade começara. A presença que antes unia, agora se tornava ausência. Onde havia pontes, surgiam distâncias. Os anjos sentiam sua falta nos cânticos, como se uma estrela tivesse desaparecido do firmamento. O céu permanecia em paz, mas uma tensão, sutil como brisa fria, percorreu a Assembleia dos Santos. Deus, que tudo vê, chamou Lúcifer no sagrado silêncio. Sua voz correu profunda, como o rio que atravessa o tempo. Filho, selo da perfeição, percebo que teus pensamentos se afastam de mim. Em teu coração, ideias se erguem como muros que te separam do eterno. O desejo de entender é nobre, mas lembra-te, a luz que coloquei em ti é reflexo do meu amor, não uma fonte própria. Volta-te para mim, e teu esplendor crescerá na verdade. Lúcifer baixou os olhos. Em sua alma, contudo, uma chama de incompreensão misturada ao orgulho queimou. Ele respondeu com voz branda: Senhor, nada tenho que não seja teu. Minha luz é presente teu. Como poderia disputar contigo, se fui feito por tua vontade? O Criador, com infinita paciência, envolveu-o em misericórdia. Mas o coração que contemplara demais a própria imagem sentiu-se ferido pelo convite à humildade. O bem aconselha, o orgulho desconfia. Lúcifer se retirou com reverência e com distância. Os dias passaram. O Criador
em sua longanimidade, deu-lhe tempo. Tempo para que a humildade brotasse como um lírio no deserto. De novo o chamou. Vejo o caminho que tomas. Dói-me ver tua luz tornar-se sombra. Ainda há tempo. Lúcifer escutou, e sua resposta foi um paradoxo, sincera e dividida. Desejo ser fiel, disse. E era verdade. Mas, num canto escuro da mente, a semente do orgulho insistia em crescer, como era que sobe pelos pilares de um templo sagrado. E então, o impossível aconteceu. A paz que parecia eterna partiu-se como vidro sob um trovão. E rompeu a rebelião, um abalo no tecido da realidade, uma nota dissonante no cântico que jamais errava. Até a estrela mais brilhante pode precipitar-se na escuridão quando esquece a fonte da sua luz. O brilho que um dia refletia o próprio coração de Deus começou, silenciosamente, a tornar-se sombra. Lúcifer, a estrela da manhã, olhava-se cada vez mais e olhava menos para aquele que lhe dera luz. A Escritura declara: perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Ezequiel, capítulo 28, versículo 15. No princípio, foi apenas um pensamento fugaz, uma faísca quase invisível. E se a minha glória não precisar estar sempre a serviço de outro? E se eu pudesse me assentar mais alto? O profeta Isaías descreve esse anseio oculto. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Isaías, capítulo 14, versículos 13 e 14. Ele começou a se reunir, às ocultas, com anjos que sempre admiraram sua liderança. Não eram os fracos ou desatentos, mas os mais belos, os mais sábios, aqueles em quem Deus depositara dons preciosos. O apóstolo João, muitos séculos depois, registraria a origem desse espírito. O diabo foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44. Lúcifer falava de dignidade, de liberdade, de um novo horizonte para os filhos da luz. Mas, sob essa capa, crescia um desejo de entronizar-se. Ele prometia um reino onde nenhum anjo precisaria se inclinar, onde talentos seriam celebrados sem submissão, onde ninguém deveria adorar um Deus que escolhesse fraqueza. Alguns anjos começaram a defender suas palavras em segredo. Outros, inquietos, procuravam consolo junto a Miguel e Gabriel, perguntando-se se o portador da luz poderia estar certo. As palavras ardiam como fogo. Anjos que outrora entoavam louvores agora sentiam dentro de si um conflito: lealdade ao Criador ou a promessa de independência. O livre-arbítrio, dom sublime, estava sendo usado para moldar o primeiro exército rebelde da história. Um terço dos anjos, belos, poderosos, outrora espelho da glória, começava a inclinar-se para o lado errado, seduzidos por promessas de grandeza. Miguel, atento, preparava o coração para o confronto inevitável. Ele sabia que não lutaria por posição, mas por amor àquele que os criara. A paz que envolvia o céu estava prestes a ser quebrada por completo. A guerra no céu alcançou o clímax. Não havia mais assembleia nem deliberação. Havia choque de forças, clarões que riscavam o firmamento como estrelas despencando. Os fiéis lutavam não apenas com poder, mas com a certeza de que defendiam a verdade do Criador. Seus movimentos eram guiados pelo amor que jamais abandona. Miguel, de espada erguida, avançou na linha de frente. A cada golpe, lembrava aos que hesitavam: a lealdade é mais forte que o orgulho. Lúcifer, envolto em sombras, respondeu com fúria. Sua beleza, agora distorcida, parecia um reflexo partido do que um dia fora.
ele investiu contra Miguel, proclamando: Eu era o mais alto entre os criados. Como ousas me barrar? Mas a resposta do arcanjo não veio apenas com a lâmina. Veio com a serenidade de quem permanece sob a mão do Eterno. Aquele que habita nos céus é rei. Nenhuma criatura pode roubar o lugar de quem sempre foi. O embate final ecoou como trovão. As forças rebeldes começaram a vacilar. O poder que possuíam era grande, mas sustentado apenas pelo orgulho. E o orgulho não tem raízes profundas. Foi então que a ordem do próprio Deus percorreu os céus, irresistível e incontestável. A rebelião deveria cessar. As Escrituras registram o destino dos que rejeitaram a luz. Aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, ele reservou na escuridão, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Carta de Judas, versículo 6. Um vento de glória varreu o campo. Lúcifer e os que escolheram segui-lo foram arrancados da presença luminosa. Pareciam estrelas apagadas, despencando no vazio. Pedro escreveria mais tarde sobre essa queda. Deus não poupou aos anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, entregou-os às cavernas da escuridão, ficando reservados para o juízo. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4. O firmamento, antes ferido pelo conflito, silenciou. Restava um vazio, onde outrora se erguiam coros de adoração. Mas também havia paz, uma paz conquistada, que lembrava a todos que o amor e a justiça do Altíssimo jamais são vencidos. Lúcifer, agora chamado Satanás, experimentava o peso da separação. Não era apenas punição, era a perda irreparável da comunhão com Deus. Em sua queda, planejou uma vingança. Se não poderia mais habitar a luz, tentaria obscurecê-la nos que seriam criados à imagem do Criador. Assim, terminou a primeira guerra da história. A vitória não foi apenas de Miguel, ou dos que permaneceram fiéis. Foi o triunfo do caráter de Deus. Um lembrete eterno de que nenhum poder, por mais fascinante que pareça, pode se sobrepor àquele que é a própria essência da luz. Um redemoinho de luz separou o exército infiel do reino glorioso. Lúcifer e aqueles que escolheram segui-lo foram lançados para fora do domínio da santidade, precipitados em escuridão. Não era ainda o juízo final, mas um exílio, um abismo onde a lembrança do que haviam sido pesava mais do que correntes. Se não podia habitar a luz, buscaria obscurecer a luz nos que ainda nasceriam. Satanás, nome que agora carregava, voltou seus olhos para o projeto que Deus começava a formar. O mundo material, os rios, os montes, a poeira, onde a vida seria soprada. No coração do inimigo cresceu uma amarga determinação: ferir a obra do Criador, seduzir a criação à mesma rebelião que o havia condenado. O escritor de Gênesis descreve a cena que viria. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Gênesis, capítulo 3, versículo 1. Ali estava o próximo palco. A batalha não terminara com a queda, apenas mudara de cenário. O que fora luta entre exércitos celestiais agora se aproximava do coração humano. A narrativa silenciosa dos céus terminava, mas começava uma nova história, a de um inimigo decidido a corromper e de um Deus decidido a redimir. O Criador, que nada ignora, aproximou-se com voz que misturava dor e ternura. Ele sabia que a rebelião do inimigo agora manchava o coração de sua obra-prima. Mas também sabia que o amor precisava falar mais alto do que o erro. Adão confessou, Eva contou sobre a serpente, e o Senhor declarou as consequências. Porquanto fizeste isto, maldita és mais que toda besta, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás,
e pó comerás todos os dias da tua vida. Gênesis capítulo 3, versículo 14. E então veio a promessa, primeira centelha de esperança depois da queda. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Mesmo diante do fracasso humano, a graça foi proclamada. Um descendente viria para esmagar a cabeça da serpente. Aquele que nos céus fora vencido teria um limite imposto por meio do plano eterno de redenção. Deus fez para o homem e para a mulher túnicas de peles e os vestiu. Um ato silencioso, mas cheio de significado. Um inocente precisou perder a vida para que a vergonha deles fosse coberta. Era um sinal do que, no futuro, o Cordeiro faria: oferecer-se para restaurar o que havia sido perdido. E, expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia para guardar o caminho da árvore da vida. Gênesis capítulo 3, versículo 24. O jardim ficou para trás, guardado por querubins e pela espada flamejante. Mas, mesmo fora do Éden, a voz de Deus não se calou. A promessa dada à mulher, de que sua descendência esmagaria a cabeça da serpente, tornou-se a chama que atravessaria as gerações. Logo nasceram Caim e Abel. A Escritura registra: Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador da terra. Aconteceu que, ao cabo de dias, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Gênesis capítulo 4, versículos 2 ao 4. Mesmo depois da tragédia da morte de Abel, a graça continuou. Sete nasceu, e dele viria uma linhagem que preservaria o nome do Senhor. Ao longo dos séculos, Deus levantou homens e mulheres para manter viva a esperança. Noé, que encontrou favor e atravessou o dilúvio. Abraão, chamado para ser bênção a todas as famílias da terra. Moisés, que libertou Israel e anunciou um profeta maior. Os profetas falaram com clareza, cada vez mais viva. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isaías, capítulo 9, versículo 6. O fio da promessa corria pelos séculos. Reis falharam, nações se desviaram, mas a palavra permanecia. Haveria de vir um rei diferente, humilde e poderoso, servo e senhor, para restaurar o que o orgulho de Lúcifer e a queda humana haviam ferido. O evangelista João, ao olhar para esse plano cumprido, escreveria: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Evangelho de João, capítulo 1, versículos 1 e 14. Assim, o roteiro da redenção avançava. Do Éden até a cruz, o Criador guiava a história, preparando o momento em que seu filho pisaria definitivamente a cabeça da serpente e traria de volta a luz que o pecado tentou apagar. Ao longo dos séculos, a promessa feita no Éden continuou acesa. Profetas falaram, reis sonharam, homens e mulheres aguardaram o libertador. Até que, na plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho. O apóstolo Paulo resume: Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Carta aos Gálatas, capítulo 4, versículos 4 e 5. Jesus caminhou entre nós, revelando a bondade do Pai, curando, libertando, anunciando o reino. Na cruz, ele levou sobre si a culpa que entrou no mundo desde o Éden. O evangelista João declara:
Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 8. Ali, quando tudo parecia perdido, o Cordeiro venceu. Sua ressurreição selou a derrota de Satanás, provando que a vida é mais forte que a morte e que a luz jamais será vencida pelas trevas. A Bíblia aponta para o destino final do inimigo. O diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Apocalipse capítulo 20, versículo 10. O drama iniciado no coração de um anjo chega ao seu desfecho. O orgulho que quis usurpar o trono termina em derrota absoluta. O amor, que parecia vulnerável, permanece invencível. E sobre tudo isso ecoa a voz do Senhor, garantindo esperança para cada geração. Eis que faço novas todas as coisas. Apocalipse capítulo 21, versículo 5. A história que começou com rebelião termina com restauração. O Deus que expulsou as trevas continua chamando homens e mulheres para viverem na luz. A vitória não pertence apenas ao futuro. Ela já começou no coração de quem crê. Assim, o arco da criação, da queda e da redenção revela que nada, nem mesmo a rebelião mais antiga, pode apagar a fidelidade do Criador. Em Cristo, a serpente é vencida e o convite permanece: caminhar na luz que jamais se apaga.